Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, aqui é o Nelson do canal Estudado Aprovado e nesta aula nós vamos dar continuidade à matéria de Direito Penal. Da parte que fala, é uma estreia hoje aqui, essa parte é nova, que fala sobre os crimes em licitações e contratos administrativos, artigos 337 a 337, da parte E até a parte P, tudo bem? Então vamos lá. Iniciando. Capítulo 2b. Crimes em licitações e contratos administrativos, incluído pela Lei 14.133 de 2021, contratação direta e legal, incluído pela Lei 14.133 de 2021. Então vamos conhecer essa lei. Iniciando. Artigo 337. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa, incluído pela Lei 14.133 de 2021. Essa referência ela vai ter em vários artigos aí, mas já vamos mentalizar essa inclusão da lei. Então aqui um breve comentário, comentar em cada parte para a gente mentalizar, pesquisar, fazer exercícios. Então o artigo 337 da parte E, ele fala que admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Então é uma contratação, o que fala aqui? Uma contratação fora dos padrões, né? Um negócio aí, um esquema, algo ilícito, como fala aqui, admitir, possibilitar ou dar causa. Então, além de ter a admissão incorreta, indevida, não é apenas nessa parte, né? Mas é admitir uma contratação, nem sempre fica só nisso. Se possibilitar, como fala aqui, ó, muito interessante, porque pode cair questões em prova sobre essa parte de possibilitar uma contratação indevida, certo? Ou dar causa. Mas o que é dar causa? Só a gente vendo exemplos de provas anteriores, exercícios, enfim. Se tiver aqui, a gente faz uma revisão ou depois vamos fazer alguns exercícios. Então, qual é a pena? O que a gente tem que mentalizar? Qual é a pena de uma contratação ilícita, fora da lei? Mas que tipo? Ou admitir, ou possibilitar, ou dar causa, né? Contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Então, se ela é uma contratação direta, mas está fora daquilo que está previsto em lei, ela acaba sendo uma contratação direta ilícita. Então, a pena reclusão, é uma reclusão, a pena de 4 a 8 anos, junto com a multa. Isso a gente tem que saber em questões de prova. Em situação tal, uma contratação direta, indevida, fora das hipóteses de lei, onde a pessoa admitiu, ou possibilitou, ou deu causa, qual é a pena? Então, reclusão de 4 a 8 anos. É claro que em prova não vai cair tão fácil assim. Surgem os exemplos, não é? Situações exemplificadas para a gente saber qual é a alternativa correta. Tudo bem? Continuando. Frustração do caráter competitivo de licitação. Vamos ver o que é isso? Vamos conhecer. Frustração de caráter competitivo de licitação. A parte F do artigo 337 diz assim: frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, a pena é a reclusão muito parecida com a parte lá de dar causa a uma contratação ilícita. Então vamos pegar as partes importantes dessa parte F. Então vamos lá. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse marcando as hashtags, né? Artigo 337.
frustrar, ou seja, você gerar problema ali, ou fraudar, cometer uma fraude, com o intuito de obter para si, né, ou para outrem, ou para outra pessoa, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Então, o que está dizendo aqui, resumidamente, é você, num processo ali de licitação, você querer tirar uma vantagem ou vantagem para outra pessoa em cima daquilo. Né? O caráter, e continua aqui, o caráter competitivo do processo licitatório. Se bem que nessa questão aqui, nessa parte F do 337, ele já está indo no sentido de frustração de caráter competitivo de licitação. Né? Uma competição ali dentro das licitações. Então tem a pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Igualzinho a parte E que a gente leu ali em cima. Então é praticamente a mesma pena. Né? Vamos voltar lá um pouquinho. Olha lá, o 337E e o 337F, as penas são parecidas. Situações diferentes, porém, as penas são parecidas. Então, continuando. É uma parte do edital aqui, gente, é bem específica. São questões contratuais, mas a gente tem que saber, tem que estudar para pontuar na prova. A nível de conhecimento e pontuação. Tudo bem? Continuando. Patrocínio de contratação indevida. Lembra que lá em cima eu falei sobre as contratações indevidas? Olha aqui, já outra referência. Ó. Patrocínio de contratação indevida. Vamos conhecer. Artigo 337, parte G. Né? Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Então aqui nessa parte G, um breve comentário, já são situações diferentes. Aqui já fala sobre o patrocínio. Ah, mas que tipo de patrocínio? Direto ou indiretamente? Né, alguém ali patrocinando ou mandando alguém fazer um patrocínio, enfim, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Então, de repente, está ali fazendo um patrocínio, direto ou indireto, né, em cima da administração pública. E dentro desse processo gera uma instauração de licitação, né, ou seja, gera algo ali que está ilícito. Então tem a pena de reclusão de 6 a 3 anos e multa. Perceba que a reclusão aqui é bem diferente no caso do patrocínio contra, né, ou seja, o interesse privado dentro da administração pública, em algo ilícito, direto ou indiretamente, mas já na questão do patrocínio. Então a reclusão é diferente, de 6 meses a 3 anos, junto com a multa. Tudo bem? Pesquise questões em cima desse tema a nível de conhecimento que eu estou vendo aqui, que são apenas os artigos. Talvez a gente grave algumas aulas aí com exercícios, certo? Continuando, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Olha que parte importante. Pagamento irregular ou modificação. Né? Vamos conhecer essa parte aí. Artigo 337, parte H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena,
reclusão de 4 a 8 anos e multa. Gente, um breve comentário aqui. Eu sou concurseiro, estudo, mas não sou formado em direito. Em muitas situações do direito penal, a nível de concursos, a gente aprende e exercita com questões, né? Questões em cima do tema. Mas vamos conhecer melhor esse artigo 337 da parte H, a nível de conhecimento. O que ele está falando aqui? Ele já fala sobre a modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Então vamos imaginar uma situação, algum departamento lá da administração pública contrata uma empresa ou terceirizado ou alguma coisa nesse sentido para fornecer, por exemplo, papéis higiênicos. Aí tem a contratação e tal, com valor estipulado dentro do contrato, dessa licitação e tal. E o empresário dessa empresa aí de papel higiênico, ele altera valores, altera alguma coisa ali naquele contrato, não é? Ou seja, o famoso querer dar um chapéu na administração pública. Então, nesses casos, ele responde, esse empresário, ele responde, na verdade fica recluso, como fala aqui, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Então, ele fica recluso com a pena mínima, 4 anos. Pena máxima, 8 anos, junto com a multa. Como fala aqui no artigo 337, parte H. Admitir, possibilitar ou dar causa, olha que importante, dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual. Não apenas nessa questão aí de alterar os valores, mas ele aumenta o período contratual num documento lá, altera sem informar ninguém, ou seja, querer dar o chapéu, como eu falei, em favor do contratado, ou seja, eu tenho um contrato aqui para fornecer materiais para algum departamento da administração pública por 12 meses, ninguém fiscaliza mesmo, então, um exemplo, né? Vou colocar aqui 24 meses, aí ele continua recebendo da administração pública e não avisa ninguém, e na verdade é uma coisa errada ali que ele está fazendo. Então ele responde criminalmente. Reclusão, não vamos esquecer dessa pena. Durante a execução, então vamos lá, voltando. Prorrogação contratual em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública. Olha aqui, sem autorização em lei, no edital de licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Gente, vai ter questões em prova com esses exemplos aqui, tomem cuidado, né? A empresa tal... não cometeu crime nenhum, cuidado, hein? Não, responde em liberdade, cuidado, gente, ó. Olha o que a lei fala aqui na pena, ó. Reclusão de 4 a 8 anos e multa, certo? Continuando, para a gente ganhar tempo e conhecer mais exercícios, porque tem muita aula aí pela frente. Inscreva-se e já vai compartilhando aí, deixando o joinha para o YouTube divulgar mais o canal. Perturbação no processo licitatório. O que seria uma perturbação? Né? Em um processo licitatório, é uma licitação. O que seria essa perturbação? Vamos conhecer? Vamos lá então. Artigo 337, parte I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Cuidado, gente, vamos anotar, vamos aprender, porque em prova cai essas penas. A pena, reclusão, 6 meses a 3 anos. É essa? Não, detenção. Então vamos conhecer o que seria esse... eu fiquei curioso. Perturbar o processo licitatório. Então o artigo 337, parte I, fala impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Então, gente, o que seria? Seria dar causa ali a um impedimento. Vamos fazer um contrato aí sabe? Vamos fazer uma licitação aí de contrato para a administração pública para 30 computadores em tal departamento da administração pública. Aí alguém ou um departamento X começa a impedir, não dá, ou enfim... não agiliza as partes administrativas, então tem que tomar cuidado, porque esse responsável
ele concorre à pena de detenção, com a pena mínima de 6 meses a 3 anos, certo? Impedir, perturbar ou fraudar, né? Não é apenas causar um empecilho, tem também gerar ali uma fraude em um processo licitatório. Então, também entra aí nesse pacote da detenção de 6 meses a 3 anos. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. É algo novo aqui no canal, essa parte aí do direito penal. Se quiser comentar, deixar links para a gente pesquisar melhor, fique à vontade. Continuando. Violação de sigilo em licitação. O que seria uma violação de sigilo em um processo de licitação? Vamos conhecer? Então vamos lá. O artigo 337, parte J, ele define que devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Então, como que a gente poderia, né, a gente pode mentalizar isso aí? O caso de uma violação em sigilo. Imagina um contrato, um processo licitatório, uma licitação de vacinas. A administração pública, ela faz um contrato aí para vacinas, ou por questões de pandemia, ou questões, enfim. Só que é um contrato ali reservado, não é algo para ser divulgado. Desculpa. Aí fala aqui, ó, devassar o sigilo. Então você rompe esse sigilo dessa proposta apresentada, vou até colocar aqui, ó, em processo licitatório. Então, um desses casos. Ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Ou você motivar ali o contratado a não manter esse sigilo, como está falando aqui. Então, a pessoa que faz isso, ela concorre à pena de detenção, com a pena mínima de 2 anos e a pena máxima 3 anos com multa. Tudo bem? Pesquise mais aí sobre esse artigo. Então, ele fala sobre o sigilo em um processo licitatório, em uma licitação, algo que tem que ser reservado, sigiloso, e a pessoa vai lá e abre a boca, ou também, como que eu falo? Incentiva, achei o termo correto aqui, ao terceiro, o ensejo, né, incentiva ele também a quebrar esse sigilo. Quando falo terceiro, eu subentendo que é a pessoa que está oferecendo esse serviço. Mas vamos pesquisar mais, tudo bem? Em momentos posteriores. Aqui a gente está nessa aula aqui conhecendo essa parte do direito penal para a gente interagir, tudo bem? Continuando. Afastamento de licitante. Artigo 337, parte K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão oferecida, de vantagem oferecida, desculpa. Eu vou até colocar um balãozinho aqui, porque eu tenho certeza que um tema desse aqui cai em prova. Eu tenho certeza. Porque quando a gente está estudando uma matéria que entra numa parte complexa, que vai envolver outras coisas, eles pegam, os examinadores, eles pegam essas questões mais complexas para colocar em prova de concurso. Porque, ó, vamos lá, vamos interagir e mentalizar essa parte do afastamento de licitante. Ó, fala assim, afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave, ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem a qualquer tipo. Pena, reclusão de 3 a 5 anos e multa. Além disso, gente, a pessoa também, o agente, ele vai responder
além da pena correspondente à violência. Então vamos lá, vamos imaginar. A administração pública contrata ali faz uma licitação para um serviço e vai alguém e interfere e causa uma violência. Então, além desse empecilho referente à licitação, ao licitante, vamos imaginar que dessa violência gerou uma lesão corporal. Quebrou o braço do cara, ela quebrou a perna. Então, além disso, além da reclusão de 3 a 5 anos, e também com a multa, vai responder também pelo crime, nesse exemplo aí, de uma lesão corporal. E se gerou um homicídio? Vai responder equivalente às penas de homicídio, ou simples ou qualificado, e também essa reclusão aí de 3 a 5 anos. Então vai gerar um montante, certo? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão oferecida. Vantagem oferecida dentro desse contexto aqui. Tudo bem? Continuando. Não sei se vai dar tempo da gente fechar essa parte da matéria, porque não tem muito artigo, né? É da parte, como está aqui no edital. É o artigo 337, da parte E até a P. Talvez não dê, mas na próxima aula a gente continua os maiores detalhes. Mas vamos lá, continuando. Fraude em licitação ou contrato. Fraude. Licitação ou contrato. Artigo 337, parte L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante 1. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Parte 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. 3. Entrega de uma mercadoria por outra. 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. 5. Qualquer meio fraudulento, que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou execução do contrato. Então tem as penas, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então é a mesma pena daqueles dois artigos, as duas partes iniciais da aula. Lembra? Então mentalize aí com toda certeza, com toda tranquilidade, essa reclusão de 4 a 8 anos. Gente, para a gente entender essa fraude em licitação ou contrato, pega situações corriqueiras que acontecem aí, que a gente fica sabendo, só que transfere do âmbito comum para dentro da administração pública. Não teve um caso aí que uma pessoa comprou, isso viralizou na internet, comprou um PlayStation, né, logo que lançou o PlayStation 5, o cara fez lá uma compra no eBay e tal, e chegou ali AliExpress, não sei. E quando o cara chegou, tava a caixa embalado certinho. Ele arranca a embalagem, abre, tá cheio de pedra dentro da caixa, não tem videogame nenhum. Pega essa situação e transfere para o âmbito da administração pública. Eu tô te dando um exemplo do PlayStation. É difícil comprar um videogame para o âmbito da administração pública, né? Nada é impossível, mas imagina aí, troca esse PlayStation por computadores. Tem uma seção administrativa ali, do pessoal da parte de RH, de um departamento X, e fazem a licitação de um contrato pedindo 30 computadores. Aí chega aqueles computadores bonitos, eu gosto de falar de computador porque eu sou analista de sistema, então eu sou suspeito para falar. Chegam aqueles computadores robustos, aqueles all-in-one, que é um monitor que já tem o computador ali dentro e tal, aquilo bonito. Aí você aperta o botão, não tem nada. Colocaram arroz dentro ali do computador, não tem placa-mãe, não tem. Então entra no quê? Numa fraude. Tudo que você tiver em mente sobre fraude vai entrar nesse artigo 337, parte L. Porque ele fala assim, ó, fraudar. Ah, fraudou, beleza. Mas
em prejuízo da administração pública. Então, tudo aquilo que causa, né? Um computador que vem falsificado, que não tem nada dentro, vai causar um prejuízo à administração pública? Vai. Certo? Fraudar é em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. Certo? Quando fala aqui, ó, sobre fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante. Né? Então, perceba que o contratante, a pessoa que foi, né, acionada ali, que a administração fez uma licitação para ela, para aquela empresa, ela que vai se responsabilizar por essa fraude, só para deixar claro. Porque é só a gente entender o artigo. Ó, 337L. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente. Fraudar, tá? Mas quem fraudou? Alguém, certo? Então, mediante. A gente tem que estudar caso por caso, ou seja, da parte 1 até a parte 5. Olha a parte 1 que fala entrega de mercadoria, né? Alguém vai entregar mercadoria, numa empresa ou enfim. Então alguém vai se responsabilizar. Entrega de mercadoria ou prestação de serviços, tem esse detalhe também. Com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Eu acho que eu não vou tomar a liberdade de falar que o legislador nessa parte foi um tanto preguiçoso, porque dava muito bem para ele gerar um item 6 aqui, a parte de entrega de mercadorias, outra parte de prestação de serviço, mas ele misturou, mas dá para a gente entender essa parte 1. Então, ó, além da entrega de mercadoria, entram também as prestações de serviço. Vamos lá, vamos entender. Parte 1. Entrega de mercadoria, eu já te dei o exemplo. Um computador que não tem nada dentro, um videogame, enfim. Prestação de serviços com qualidade, né, ou quantidade diversas. Quando fala qualidade, é interessante a gente entender essa parte, porque entra na prestação de serviços. A administração pública contratou uma empresa de nome aí, vamos inventar, Limpe Mais, para limpar os corredores lá. Aí chega lá, o funcionário joga um detergente lá e não faz nada. Isso está causando um prejuízo à administração pública na parte da prestação de serviços. Então, a empresa Limpe Mais, um exemplo aí, ela é contratada para realizar os serviços com excelência e chega lá, ninguém está fazendo nada. O horário é das 8 às 14. Aí tá todo mundo indo embora ali, 10 da manhã, não tem... Chega, toma café, vai embora, não faz nada e tal. Um exemplo, tá? O que está causando? Está gerando um prejuízo da administração pública. Então, essa empresa, do exemplo aí, Limpe Mais, ela vai ser responsabilizada pela prestação de serviços, no caso, prestação ruim, dentro da qualidade, né, dos serviços prestados, certo? Então, essa parte a gente já matou a parte 1. A entrega de mercadoria, te dei o exemplo. Ou fala aqui, ó, prestação de serviço com qualidade ou quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais, ou seja, nada do que foi combinado está sendo feito. Então, vamos mentalizar isso aqui, ó, prejuízo da administração pública. Tudo bem? Continuando. A parte 2 fala sobre o fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Já tive a experiência, como funcionário público, de trabalhar em âmbitos administrativos. E realmente em partes contratuais às vezes aconteciam. Eu vou te dar um exemplo, eu te falei que eu sou da área de informática. O que eu já vi? A administração pública contratar uma empresa lá para fornecer toner de impressoras e chega lá, o toner está tudo falsificado. Já aconteceu, já vi, e dá problema. Então, gente, a próxima aula dessa parte aqui a gente vai continuar, vai finalizar desses itens em diante, do 2 até o 5. E essa aula está sendo encerrada, tudo bem? Espero que tenha te ajudado. Inscreva-se no canal, compartilhe, a gente se vê na próxima. E lembre-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço.